Antes da criação da humanidade, antes dos reinos da terra, antes mesmo do pecado entrar no mundo, existiu um momento tão assustador que até os céus estremeceram diante dele. Entre milhões de seres celestiais criados para servir diante do trono de Deus, um anjo começou a desejar algo que jamais deveria ser desejado. Seu brilho era incomparável, sua posição era elevada, mas dentro dele crescia silenciosamente algo capaz de destruir a própria paz do céu: o orgulho. Lúcifer não era um anjo comum. As Escrituras descrevem alguém revestido de beleza, honra e esplendor, próximo da presença divina. Mas enquanto os céus cantavam em adoração, algo começou a mudar dentro dele. O desejo de servir começou a ser substituído pelo desejo de governar. O anjo que refletia a luz começou lentamente a desejar a glória que pertencia somente a Deus. E naquele instante invisível nasceu a primeira rebelião da eternidade. Então veio o pensamento que mudaria para sempre a história espiritual do universo. Lúcifer decidiu elevar seu próprio trono acima das estrelas de Deus. Ele não queria mais permanecer entre os servos celestiais. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E enquanto aquele desejo crescia dentro dele como fogo invisível, parte dos anjos começou a segui-lo, sem perceber que estavam caminhando diretamente para o maior julgamento já visto nos céus. O que começou como orgulho se transformou em guerra. Pela primeira vez, os céus conheceram conflito. Legiões angelicais passaram a se dividir diante do impossível. De um lado, fidelidade absoluta ao Criador. Do outro, a rebelião liderada pelo anjo que um dia esteve próximo da glória divina. E quando o confronto finalmente começou, o universo testemunhou uma batalha tão colossal que nenhuma guerra humana seria capaz de se comparar a ela. Então Miguel apareceu. O líder dos exércitos celestiais avançou diante da rebelião com autoridade e poder. Enquanto os céus mergulhavam em caos, Miguel e seus anjos lutavam para impedir que a corrupção se espalhasse pela criação divina. O brilho das batalhas iluminava os céus como tempestades vivas, e o destino da própria eternidade parecia estar sendo decidido naquele exato momento. Mas a rebelião não poderia vencer contra o poder do Criador. O orgulho que havia começado silenciosamente agora conduzia Lúcifer para sua destruição definitiva. E diante do julgamento divino, os céus testemunharam o momento mais assustador daquela guerra. Lúcifer e os anjos que o seguiram começaram a ser expulsos da presença celestial, caindo das alturas como estrelas arrancadas do firmamento. Aquele que desejava se elevar acima de todos, agora caía para longe da glória que um dia conheceu. O céu voltou a permanecer sob a autoridade divina, mas algo havia mudado para sempre. O mal agora existia. A rebelião havia deixado marcas eternas na criação, e a queda de Lúcifer se tornaria o primeiro aviso sobre o destino inevitável do orgulho diante de Deus. Mesmo derrotado, Lúcifer não desapareceu. Expulso dos céus, ele passou a caminhar pela criação buscando destruir aquilo que Deus ama. A guerra celestial havia terminado, mas suas consequências ainda alcançariam a humanidade. O mesmo orgulho que iniciou a rebelião nos céus passaria agora a tentar corromper homens, reis, impérios e nações através das eras. Por isso, essa não é apenas uma história sobre anjos. É uma advertência sobre orgulho, rebelião e queda. A primeira guerra dos céus mostrou que até mesmo seres cercados pela glória divina podiam escolher se afastar da luz. E desde então, a humanidade vive no meio de uma batalha invisível entre obediência e destruição, verdade e engano,
luz e trevas. E talvez o mais assustador seja imaginar que tudo começou com um único sentimento escondido no coração de um anjo. Não foi uma espada, não foi um exército, não foi uma destruição imediata. Foi o orgulho silencioso crescendo diante da presença de Deus. E naquele instante, antes mesmo da humanidade existir, os céus testemunharam que até a criação mais bela poderia cair quando desejasse ocupar um lugar que jamais lhe pertenceu. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.